Olá, vamos fazer aqui essa questão. Foi uma questão específica da prova para professor de matemática em 2017 e vamos tentar identificar qual é o comando. Eu sempre falo isso, a gente tem que tentar. A ideia é você identificar qual é o comando para saber qual é a habilidade que você vai ter que ter, como você vai resolver. E eu resolvi essa questão da seguinte forma. Eu li que primeiro que para você vai responder, você vai olhar a figura e vai para responder a questão 41 e 42. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, vou aumentar aqui um pouquinho, muito inclusive, para você conseguir ler melhor. Tá? Considere, diminuir um pouquinho, ficou muito grande, bom, considere o estudo do mecanismo de transmissão em uma bicicleta pode ser significativo para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Então, é sempre essa ideia, né, de falar você enquanto professor, relacionados com proporcionalidade e circunferência. Ora, então a gente já sabe que a pergunta, né, a resposta, o caminho está em proporção. Pronto. E aí, e circunferência. Então vamos ver. Então, ele chega aqui na primeira, ele diz o seguinte: na bicicleta indicada, cada pedalada completa faz a catraca girar uma volta completa e mais, então já vai girar uma volta. E mais o que? Ora, se vai gerar uma volta e mais o que? Ele está fazendo que uma comparação entre a catraca maior, ou perdão, entre a peça maior e a peça menor. Perceba que existe aqui uma proporção, tá vendo? A quantidade, essa circunferência é maior do que a circunferência da coroa é maior do que da catraca. Então isso é uma proporcionalidade. Aí ele mostra que a coroa tem 42 dentes e a catraca 24. Então a gente está diante de uma proporção 42. E o que é proporção? A razão entre duas grandezas. Então qual é a razão entre essas duas grandezas? Ora, se a gente pegar e dividir por 3, por 3, lembrando, né, que como é que a gente sabe que é por 3? Aqui está óbvio. Basta somar 4 mais 2 é 6. 6 é divisível por 3, então 42 é divisível por 3. Então sempre que a gente somar todos os algarismos e ele for divisível por 3, ele vai ser, o número será divisível por 3. Então 42 dividido por 3 dá quanto, Natalício? Dá 30, 34. Opa, desculpa, 34 o que, Jesus? 34, o que dá 14. 14, perdão. Dá 14. Tá certo? Porque 10 vezes 3 é 30, 4 vezes 3 é 12. 24 dividido por 3 dá 8. Dividindo o numerador e denominador agora por 2, nós temos que vai ser 7 sobre 4. Pronto. Então a gente já sabe que a proporção da coroa para a catraca é 7 sobre 4. Só que na questão ele já diz, né, que é uma volta e mais o quanto. Então a gente sabe que 7 sobre 4 é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1, que é essa uma volta que ele já fala, mais 3 sobre 4. Então tá aí. Então uma volta mais 3 sobre 4, gabarito A. Tá certo? Então, o que foi que me deixou tranquilo foi quando ele falou proporcionalidade. Então, nem sempre, pelo fato dele falar de quanto mede, 40 centímetros de diâmetro, nesse caso não é necessário. Então, bastou dividir ambos e achar o numerador e denominador primos entre si. Está resolvido essa questão. Vamos aqui para a próxima. Na bicicleta indicada, 100 giros completos da catraca fazem com que a bicicleta se desloque sobre uma pista retilínea, aproximadamente. Então, aí sim, o que é que ele chama a atenção da gente? Ele chama a atenção que o diâmetro da roda traseira é 40 centímetros, o diâmetro. E aqui embaixo, então a gente já sabe que sim, a gente vai precisar fazer um cálculo relacionando geometria, tá certo? Então ele fala que
a cada 100 giros completos, né, quanto é que ela percorre? Ora, a gente sabe que a gente sabe o seguinte, que 40 centímetros, que uma volta completa, se a gente saber quanto é uma volta completa, automaticamente, qual é o percurso de uma volta completa, a gente automaticamente vai saber, né, qual foi o percurso. Então, de novo, ele fala o seguinte, que ela tem assim, 40 centímetros é o diâmetro. Mas o que é diâmetro? Diâmetro é quando você corta, né, passando pelo centro, né, você corta um círculo, tá certo? Passando pelo centro. Então, isso aqui é um diâmetro. Mas você sabe que você quer o quê? Você quer a circunferência, né? Porque seria a volta completa. Então, a gente já tem uma questão. Nós temos que saber quanto é a circunferência. Então, a gente já sabe que o diâmetro é 40. Então, vamos voltar ao diâmetro. Diâmetro é igual a 40 centímetros. Aí você precisa saber a fórmula, né? As medidas de uma figura plana, no caso, um círculo. Então você sabe o seguinte, que o diâmetro é 40 centímetros. E qual é o valor do círculo? Porque o círculo equivale à volta completa. O círculo é igual a raio vezes 2π. Tá certo? Então a gente já sabe. E quem é o raio? Raio é a metade do diâmetro. Então raio a gente já sabe que raio é igual a 20. Tá certo? E depois a gente vai multiplicar tudo isso por 100 giros, tá bom? Então primeiro eu quero saber quanto equivale cada vez que a roda dá uma volta, quer dizer, o círculo, né? Então a gente já tem aqui 20 centímetros. Então, 2 vezes quem é π? O número aceito é 3,14 vezes 3,14. Tá bom? Então vamos lá. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 6, né? Então aqui, duas casas decimais, 6,28. Vezes quanto? Vezes 20. Então, vezes 20. Então, a gente já tem 8 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4. Mais um 5. 2 vezes 6, 12. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, nós temos que uma volta equivale a 125,6 centímetros. Tá certo? 0,60 centímetros. Ora, isso é um giro. E 100 giros, ora, vezes 100. Isso aqui equivale a 125, né? Vezes 100 você vai caminhar, né, para a direita duas casas decimais. Então você tem aqui duas casas decimais. Ficou quanto? Ficou 12.560 centímetros. Ora, 12.560 centímetros equivale a quanto? Ora, aí como é que eu fiz para resolver isso? Ao invés de eu multiplicar, de eu dividir, eu simplesmente fiz o seguinte. Esse zero aqui equivale ao quê? A centímetro. Antes de centímetro eu tenho decímetro, que vale 6. Antes de decímetro eu tenho, hectômetro. Certo? Decímetro, centímetro, perdão, é isso mesmo. Primeiro centímetro e depois, decímetro, 6. Antes de decímetro eu tenho metro, que equivale ao 5. Tá certo? Antes de decímetro eu tenho decâmetro, que vale o 2. E antes do decâmetro eu tenho o hectômetro, né? Hectômetro então é 1. Então, 12.560 centímetros vale um hectômetro, 25. Nesse caso, eu não tenho aqui quilômetro, né? Quilômetro aqui é 0, então seria 0, alguma coisa. Então eu não tenho aqui quilômetro. Tá vendo? Eu não tenho quilômetro.
Então, eu tenho, no caso, eu só tenho aqui metro. E repare, exatamente isso, a alternativa D, porque eu tenho, olha, se eu colocar em metro, é 125 metros, 6, 125 metros, 6. Espero ter ajudado. Então, lembrando que é sempre pegar qual comando. O comando foi circunferência, então eu sabia que eu tinha que medir o tamanho da circunferência. Quando ele aqui aparece, olha, ele aparece aqui circunferência. Então, como se calcula a circunferência e proporcionalidade, eu tenho que entender o conceito de proporcionalidade. Um abraço.